Bom dia para você de casa que está assistindo o Meu Doutor. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fica aí que a gente já volta. Além de promover o bem-estar geral, o exercício regular ajuda a prevenir doenças crônicas e ajuda a melhorar a saúde mental. No entanto, é importante estar atento aos riscos como lesões no joelho, tendões e até fraturas por estresse, que pode ocorrer se não houver um cuidado adequado. E para que isso não ocorra, o Dr. Murilo Reis, especialista em cirurgia do joelho, ortopedia e traumatologia, vai estar aqui no nosso encontro falando sobre essas questões. Ele é formado em medicina pela Universidade Gama Filho e realizou sua residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui uma ampla experiência no tratamento de lesões esportivas e é referência em medicina ortopédica. Doutor Murilo, muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Gutenberg, muito obrigado por esse convite e também pelo Roni. Quero agradecê-los aí para participar desse encontro. Já somos velhos conhecidos, né? Velhos conhecidos. Aí nas palestras, nos cursos, sempre ativo, sempre participando. E agora está aqui para nos ajudar a esclarecer um pouco aí as pessoas que acompanham o Meu Doutor. Bem, e para começar, quais são os benefícios mais importantes no exercício físico regular para a saúde geral? E como ele pode ajudar na prevenção das doenças crônicas? Eu sou um defensor dos exercícios exatamente pela mobilidade e que as pessoas ganham fazendo o exercício. Porque hoje nós sabemos que a musculatura, ela é uma boa musculatura, ela traz boa parte óssea. Então, você, na verdade, fazendo exercício, está se protegendo por várias patologias e até mesmo, eu até brinco, eu falo assim, eu estou no consultório e me chega um paciente de 85 anos. Aí, um paciente que faz exercício com 85 anos, ele vem sozinho, senta na minha cadeira e eu falo, o senhor sobe ali que eu quero examinar, ele sobe na mesa sozinho. E quando eu chamo um de 85 que nunca fez exercício, ele vem na cadeira de rodas com o acompanhante. Então eu falo assim, se você quer ter qualidade de vida, você tem que fazer o exercício. Sou o defensor. A gente começou com uma coisa fundamental, né? Porque hoje as pessoas estão vivendo muito e tem que se preparar para a longevidade mesmo, para chegar aos 70, 80, 90 anos, independentes, né? Exatamente. E eu falo que hoje em dia você não faz mais exercício, né? Antigamente você ligava, você ia ver a televisão, ia mudar o canal, você levantava para ir lá mudar o canal. Hoje você não faz isso. Antigamente você ia lá para descer o vidro do seu carro. Hoje você não faz isso, é tudo elétrico. Então, tem casa até que a cortina é elétrica. Então, você praticamente não está fazendo exercício. E o computador e o celular também, que a gente faz com que a gente fique muito parado. Né? Isso acontece até com o cérebro, né? Eu tenho meu filho mais velho, é médico e na época que ele era estudante, ele veio com a história de comprar um aplicativo, porque nos plantões você está com um aplicativo ali, sabe dosagem de medicamento, aquela história toda. Na minha época, e provavelmente na sua época também, não existia isso. A gente tinha que ler, tinha que gravar e tal. Então, a capacidade cognitiva era solicitada não era diariamente, era a todo momento. Hoje você recebe de bandeja. Né? Exatamente. Então, aquela história do vidro do carro, você tinha que ter ali a maçaneta, a manivela para levantar, e levantar lá para mexer no botão da televisão. Hoje, então, se não tiver atividade física como foco, você termina vivendo muito mais com péssima qualidade. Exatamente. E eu até falo assim, eu vejo também o elevador, né? Então, se você tem um andar só para subir, por que você não sobe andando, né? Então, não estou falando para você subir 10 andares, mas você pode fazer exercício. Por exemplo, eu vou para o consultório, vou ficar parado lá, sentado, atendendo as pessoas.
Então eu gosto de subir e descer a escada só a pé. Não uso o elevador. Mas, Murilo, a prática de esporte traz muito benefício, mas também pode levar a lesões, né, feitas de um jeito errado, né? Quais são as lesões mais comuns que você encontra em quem pratica atividade física e esportiva sem recomendação, sem orientação? Isso eu digo é o seguinte, você tem que estar preparado para fazer aquilo que você se propõe. Então, se você vai fazer um exercício, você tem que ter a musculatura preparada para aquele tipo de exercício e a parte óssea também. Então, o que eu vejo de muito errado, por exemplo, se eu combinei uma corrida com você e nós combinamos uma corrida de 10 km amanhã, mas só que saio à noite e vou dormir 4 horas da manhã. É melhor eu ligar e falar, não vou correr mais. Porque quando você faz isso aí, eu vejo muita lesão quando a pessoa excede o preparo que ela tem. E também deixa de dormir bem. Então eu até brinco, eu falo assim, quem faz esporte tem que dormir cedo. Sempre, se você faz esporte sempre. E eu acho que o esporte tem que ser, para evitar essas lesões, não pode ser também um esporte muito... que solicite muito de você. Alta performance, né? Alta performance. Então, você por exemplo... vai competir, né? Exatamente. Eu tive... quando eu estudava no Rio, a primeira maratona eu já morava no Rio, e quando foi a segunda maratona eu já participei, que eu achei aquilo uma beleza, e fiz maratona e gostava de correr. E quando cheguei aos 60, eu apresentei uma artrose nos 2 tornozelos. Então eu acho que o esporte não pode ser também no excesso, você tem que ter um limite. Como tudo na vida, saber as suas limitações. Exatamente. Você quer o esporte para te dar benefício, não para lhe lesionar. Não para lesionar. Então, se você tem a cartilagem, que quando você usa muito, aí você tem uma lesão, porque nós estamos vivendo muito mais que nós viveram nossos pais. Então, nós temos que nos cuidar mais. E eu também brinco também, eu falo assim, você gosta muito de esporte quando você é jovem, quando você tiver mais velho, vai gostar mais ainda, porque você não tem todos aqueles programas que o jovem tem. Então, o seu programa vai ser esporte, né? Então, isso que... Perfeito. Mas uma coisa, tem muita lesão provocada nas academias, porque os preparadores físicos, os instrutores exageram? Exatamente. Eu vejo isso, e principalmente na competição. Então, é aquela coisa que eu tenho, você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo do lado e eu quero fazer mais do que você. Então, nessa hora que as coisas acontecem. Então, eu sou muito contra essa competição também. Você tem que fazer para estar bem, ter o benefício. Exatamente. Você vai para ali e se lesionar. E de acordo com o que você o seu corpo está preparado para aquilo, né? E tem uma determinada idade que você não pode ir além, porque senão a lesão é irreversível, não tem mais tempo para recuperar. Exatamente. Agora, uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse aqui para a gente, se é benefício ou não, são a história dos PECs, ponto de encontro comunitário. Tem até que diga que é ponto de lesão comunitário. Explica aí para a gente se você tem algum conhecimento a respeito de lesões nesses pontos de encontro comunitário, que é comum ter espalhado pela cidade, se lesiona muito, porque o pessoal vai lá se exercitar sem orientação e tal. Em alguns pontos até tem algum instrutor. Mas isso tem demandado, tem aparecido muitas lesões por conta desses pontos de encontro comunitário? Tem, porque essas pessoas geralmente vão só uma vez fazer o exercício. Elas vão lá, geralmente esses encontros são feitos aos sábados, e aí elas vão só aquele dia fazer o exercício. E aí você aumenta muito o risco de lesão. Lesão, né? Porque eu brinco, né? Eu falo assim, doutor, quantas vezes eu tenho que fazer exercício? Eu falo assim, você come todos os dias? Como todos os dias. Então você faz exercício todos os dias. Perfeito. Mas uma coisa regular, com calma, mas faça sempre. Né? Você use o seu corpo diariamente. E falar sobre o joelho, né, que é uma das articulações que mais sofre com lesões. Quais são as lesões mais frequentes?
São realmente as articulações mais sobrecarregadas nas atividades físicas, né? Porque ela é muito sobrecarregada. Então, no esporte em geral, as lesões maiores são as ligamentares e as meniscais. E a lesão do ligamento cruzado anterior hoje é muito comum por causa do esporte, principalmente no futebol e esqui, outras modalidades. E tem também uma coisa que a gente vê diferente, que a gente via um pouco antes, que é aquele paciente de 60 anos que tem lesão do menisco e lesão cartilaginosa. Eu falo assim, a lesão meniscal depois dos 55 anos é o cabelo branco do joelho. Então você vai ter lesão meniscal, porque é degenerativo. Então, algumas pessoas não têm, mas é raro, isso é muito raro. E o que você compensa para não ter problema? É fortalecendo a sua musculatura. Então, o exercício hoje é muito mais importante, tanto que eu já apresentei até um trabalho num congresso há muito tempo atrás, que foi feito nos Estados Unidos, que porque eu operava paciente, chegava paciente de 50, 60 anos de lesão meniscal, vamos fazer uma cirurgia. E hoje eu não faço mais isso. Por quê? Foi feito um trabalho que 400 pessoas foram operadas e 400 só fizeram exercícios. Os melhores resultados foram quem não operou, quem fortaleceu. Mas é pouca gente que se preza a fazer, né? Mas é uma coisa que a gente preza, fala aqui também, a musculatura te protege. E até as fraturas também, porque se a pessoa não tem uma boa musculatura, ela tem a parte óssea muito... Parte mecânica. Então tem gente que fala assim para mim, assim, eu caí e fraturei o fêmur. E não é bem assim. Então as pessoas mais idosas, às vezes elas fraturam e caem, andando. Não foi a queda, foi... ela já fratura e cai. Então, muito cuidado. Até o idoso ele tem que fazer, ele tem que andar, ele tem que fazer as coisas, né? Mas, Murilo, a gente está chegando já ao final do nosso primeiro bloco, mas antes disso, você falou lesão de menisco e tal, e a artrose? A artrose... Todo quanto é pessoa, né, velhinho e tal, tem minha artrose aqui, ali e tal. É a causa mais recorrente do idoso, né? São as artroses, né? Engraçado. A artrose, ela vem com... Existe a genética, mas existe vários outros fatores que trazem artrose. E hoje, como nós estamos vivendo mais, é o que mais nós temos no tratamento, mais no consultório hoje, é a consequência da artrose. E a gente vê que as pessoas que fazem exercício sem impacto, elas melhoram da artrose também. Então, se você tem artrose e não faz exercício, você vai sofrer muito mais do que aquela pessoa que está fazendo o exercício correto. Então, por exemplo, eu gosto, quem tem artrose no joelho, faz bicicleta. Porque a bicicleta, você não tem impacto e você está mexendo o joelho. E quando você mexe, você lubrifica mais a sua articulação e melhora até a sua parte cartilaginosa. Perfeito. Murilo, a artrose é um capítulo importante, a gente vai retomar no segundo bloco, chegando ao final do nosso bloco, mas fique aí que nós precisamos aprofundar mais essa questão de artrose, porque com certeza muitos dos que estão nos assistindo são portadores de artrose e a gente precisa esclarecer muito. Não saia daí, voltamos já. No bloco anterior falamos sobre como evitar lesões durante a prática de atividades físicas e esportes. Agora nesse bloco vamos abordar um pouco sobre outras questões, como fraturas por estresse e as melhores práticas para quem deseja começar a se exercitar com segurança. Quer ter sua dúvida respondida? Envie sua pergunta, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Doutor Murilo, a gente estava terminando o primeiro bloco, falando sobre artrose. A artrose é uma coisa comum e tem um senso comum de que quem tem artrose não faz atividade física. O cidadão está com peso acima, é obeso tal, tem artrose, não faz atividade física para perder peso porque a artrose não deixa. Não faz atividade física para melhorar da artrose porque acha que a atividade física piora a artrose. Então a gente precisa esclarecer isso.
quais são os exercícios físicos que você que nos assiste com artrose pode fazer? Isso eu sempre recomendo. Eu tenho principalmente o paciente com excesso de peso, porque o paciente com excesso de peso, ele joga mais peso na articulação e que não faz exercício. Então o peso que ele joga nas articulações é muito maior que uma pessoa normal. E às vezes eu falo que nem é só o paciente que tem excesso de peso. O paciente alto, ele pesa muito também. Ele pode ser magro, mas ele é alto, então ele pesa muito. O esqueleto pesa. E aí ele já vem com artrose também. E você corre, você faz tudo que você deveria fazer lá fora e dentro da água. Aí você até você perder seu peso, a bicicleta, a musculação, e eu restringo alguns ângulos na musculação, mas eu também gosto da musculação, a bicicleta e o hidrotreino para artrose. Agora, a caminhada é contraindicada? Não, a caminhada não é contraindicada. Eu gosto da caminhada, eu tenho artrose dos tornozelos e eu caminho. Eu não posso correr, mas nada de impacto. Quem tem artrose tem que evitar exercício de impacto. Perfeito. E a gente precisa conversar aqui também sobre as tendinites, né? Sobre as lesões tendinosas, que podem ser debilitantes, têm impacto significativo em decorrência da prática esportiva. Quais são as principais lesões e como tratá-las e preveni-las? As tendinites, elas aparecem também quando você começa um treinamento e você está se excedendo aquilo que você está fazendo. Então, por isso que o treinador é importante nessa hora. Porque é uma coisa gradativa, você vai ganhando os seus tendões, a musculatura, o tendão ele trabalha junto com a musculatura, então ele vai desenvolvendo junto com a musculatura. Então tem muito isso assim, você está fazendo muito mais do que você se propõe e aí rompe o tendão. A gente tem muito isso no tendão de Aquiles e o tendão do supraespinhoso. O tendão de Aquiles por excesso, corrida, impacto e tudo mais. Então, o que eu falo assim, quando você tem a dor, a tendinite, você tem que ficar bem esperto e a gente tem que analisar isso. Eu peço uma ressonância, se o tendão fica branquinho, aquele paciente eu não deixo fazer quase nada que pode romper esse tendão. Ele está pré-ruptura do tendão. Isso a gente vê até na ressonância. Mas como a gente recupera? Com exercícios, mas totalmente sem impacto, e aí ele vai recuperando esse tendão e é demorado, não é uma coisa rápida. Então a tendinite é sempre por excesso? Sempre por excesso. Ela pode ser aguda, né? Do manguito rotator, não. O do manguito rotator, ela é degenerativa. Eu até falo assim, se você não faz, a gente esquece muito de fazer exercícios para o manguito. Então eu, por exemplo, tive tendinite no manguito com 55. E aí eu comecei a tratar, fazendo os exercícios, hoje não sinto mais nada, eu faço sempre os exercícios. O tendão tem que ser exercitado também. Eu sou médico do trabalho, já fui médico do trabalho da antiga da Brasília, dos Correios e tal, e médico do trabalho da Secretaria de Saúde. E a gente viveu a época da Lé-Dort, né? Então a gente tinha aquelas tendinites, síndrome do túnel do carpo, por excesso de digitação, né? Aquelas microtraumas constantes. Exatamente. Né? Como é que está isso hoje? Isso tem muito, por quê? Porque é isso que a gente fala. Se você não se prepara para fazer aquilo que você se propõe, então a LER tem muito a ver com a digitação, mas com a falta de exercício. É aquela pessoa que não se exercita, então ela fica mais propensa a ter a LER. Então as causas infecciosas são raras? São mais raras. Eu geralmente passo para aquelas pessoas que elas começam a se exercitar e geralmente elas não são tão ativas. Perfeito. E outra questão também são as chamadas fraturas de estresse, que geralmente acometem os atletas, né? Mas não é só atleta, né? Pode ter uma fratura de estresse, o cidadão é sedentário, mas está com um quadro emocional complicado e pode apresentar fratura também, né? O problema é que o esporte, quando a pessoa gosta do esporte, ele gosta muito porque
eu falo que o esporte também não é só para o corpo, ele faz bem para a sua cabeça. Então eu falo assim que ele é um dos que mais combate a depressão e a ansiedade. E você produz dopamina, então e as pessoas quando gostam demais, fazem demais. E aí vem a fratura por estresse. Por quê? Porque o seu osso não está preparado. E aquilo que eu falei também, ele faz só a corrida e não faz a musculação. Então você tem que ter um suporte muscular para poder fazer a corrida. Então eu vejo muita fratura por estresse com corrida. E esses esportes muito que solicitam demais, né? Dança, essas danças que essas meninas fazem hoje que a gente quase nem vê. Então a gente vê essa fratura por estresse nessa hora. Então a fratura por estresse não é só quem faz alta performance, atividade de alta performance. Não, ela tem também. Atividade comum também eu pego ocorre, né? muito com pessoas mais normais que estão iniciando, mas e aquilo que eu falei também. Se você não dormiu bem, não vai correr 10 quilômetros. Você tem que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono para você fazer o esporte. Perfeito. A fratura de estresse vem por isso também. E a questão postural? Postural? Isso. A postura no trabalho, a postura para pegar peso e tal. Né? Eu acho que quando o agachamento, como é que é isso? Quando você faz o esporte, você melhora a sua postura. Mas existem certas alterações no corpo, como a escoliose e outras coisas, que você não consegue ter uma boa postura. Você tem osteoporose. Então, mas mesmo assim, o esporte melhora a postura, sem dúvida. E, bem, a recomendação genérica para quem quer começar uma atividade física? Eu sou sedentário, estou obeso, estou diabético, estou hipertenso, preciso perder peso e preciso fazer atividade física. O que é que se deve fazer preventivamente para evitar essas questões? Isso, se você está começando, primeiro o esporte sem nenhum impacto. Eu gosto muito do exercício funcional nessa hora e o peso também, para você ganhar isso gradativamente, mas é uma coisa muito demorada e as pessoas às vezes não têm muita paciência. Isso que eu vejo, não tem paciência para aguardar que aquilo aconteça com o corpo, que é a melhora e ele se sentir bem e ele se sentir melhor. Porque tem que ter tempo, tem que ter adaptação para não ter lesões. Exatamente. E ter o benefício, né? Exatamente. E na rede pública, existe serviços voltados para essas questões? Porque a gente sabe que tem a ortopedia do pronto-socorro, Taguatinga, Gama, para lesões agudas, mas para orientação, para o preparo, como é que é isso? Não tem isso aí, a não ser que o médico queira dar essa orientação na hora da consulta. Mas no serviço público, eu trabalhei 34 anos no serviço público, a gente... Não tinha um ambulatório voltado para isso, né? Não tem. Aí é o trauma mesmo, né? É o trauma mesmo. É o trauma. Bem, Murilo, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria que você deixasse seu endereço, seu e-mail, o endereço do consultório, para que as pessoas que nos assistem e localizar, né? Eu trabalho no COB, que fica ali no edifício Pacini. Assim. Mas... Instagram? Não, isso eu não tenho. Não, mas você... Eu sou velho, eu estou 69 anos, não tenho Instagram. Reputação, de prestígio na cidade, não é fácil, não é difícil de localizar. Obrigado. Né? Obrigado por estar aqui discutindo essa questão tão importante aqui no programa Meu Doutor, e aguardo tê-lo aqui de volta, porque o assunto é importante e a gente precisa de mais outro debate sobre isso. Obrigado aí, Gutenberg. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que a gente falou muito superficialmente, mas... são noções importantes, mas a gente precisa retomar. Tá bom. Conto com você novamente aqui. Obrigado você aí de casa, que ficou até o final do programa, Meu Doutor. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos, a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorbsb. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, uma série de outros assuntos. Até o próximo domingo, aqui na TV Brasília, Canal 6, às 10h30 da manhã. Obrigado e um forte abraço.